Olá pessoal, aqui é o professor Pedro e nós estamos aqui novamente para falar dessa vez da última forma de representação de algoritmos, que é utilizando uma linguagem de programação. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a linguagem de programação C. E a primeira coisa que nós pretendemos falar é sobre onde escrever os nossos códigos. A gente pode usar algumas ferramentas chamadas de IDE, que são específicas para a construção de códigos, para execução de programação. A gente pode usar um editor de texto simples, ou a gente pode usar algumas ferramentas online que a gente tem disponível para trabalhar e escrever os nossos códigos. Nesse curso nós vamos usar uma ferramenta chamada Replit ou Replit. Nessa ferramenta a gente pode desenvolver códigos em diversas linguagens de programação, entre as quais a gente tem disponível a linguagem C, mas também tem Python, Node.js, Java, C++, etc. Bom, por que nós estamos usando essa ferramenta? Primeiro, porque é gratuita, e segundo, porque é de fácil acesso. Vocês não vão precisar instalar um compilador, por exemplo, no computador de vocês. Vocês vão conseguir criar os códigos e testá-los sem problemas. O ideal é que para programar para Arduino se utilize a IDE própria do Arduino, porque ele já gera o código objeto que vai rodar na plaquinha Arduino. No entanto, como aqui nesse curso a gente ainda está falando sobre representação de códigos, representação de algoritmos, utilizando as diversas formas de representação que a gente tem disponível, nós vamos trabalhar dessa forma, utilizando o Replit, ok? Bom, vamos escolher a linguagem de programação C e vamos marcar a opção Create Replit. Nesse momento, o site está preparando o ambiente de desenvolvimento. Aqui ao lado nós podemos criar arquivos, criar pastas, no lado esquerdo. No centro nós temos o editor de texto, onde a gente vai colocar o código da nossa aplicação, e do lado direito nós temos um terminal que é responsável por executar o código que a gente escrever aqui no centro. Bom, como é que funciona a linguagem de programação C? Como qualquer outra linguagem de programação, ela tem as suas bibliotecas, e essa primeira linha de código está fazendo isso, está incluindo uma biblioteca chamada stdio. Em C, a principal função ela é chamada de main, ok? É a função que sempre vai rodar na execução de um programa, que não impede a construção de novas funções. Então vamos lá, vamos usar o mesmo exemplo que a gente tem usado até agora. Vamos criar duas variáveis, vamos calcular a média e vamos mostrar o resultado. Como é que a gente faz isso com a linguagem de programação C? Vamos entender esse código. Nessa primeira linha da função main, nós estamos criando duas variáveis, n1 e n2. Nessa outra linha, a segunda, nós estamos criando uma outra variável, média. Reparem, C é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, nós temos que dizer para o computador qual é o tipo daquelas variáveis. Nesse caso, N1 e N2 são variáveis do tipo int, ou seja, são variáveis inteiras, elas não podem ser quebradas em casas decimais. Já a média é uma variável do tipo float,
que seria um tipo flutuante, ou seja, é um tipo de variável que pode receber casas decimais. Depois de fazer as declarações das variáveis, nós vamos calcular a média, né? Do mesmo jeito que a gente faz na matemática, N1 mais N2 dividido por 2. E por último, nós estamos imprimindo esse resultado, ok? A função printf é uma função da biblioteca stdio e ela serve para mostrar no terminal ou na tela um determinado conteúdo. Nesse caso, nós estamos mostrando a média. E esse %f significa que é do tipo flutuante, né? E ele vai mostrar isso para a gente na execução do programa. Se a gente executar do jeito que está aqui, vocês acham que vai dar certo? Vamos ver? Tchananã. Olha o número que ele mostrou, gente. Isso faz algum sentido para vocês? Para mim não faz sentido nenhum. Por quê? O que aconteceu? Nós não dizemos quais são os valores de N1 e N2. Então ele pegou um valor qualquer, que estava já na posição de memória, onde N1 e N2 foi declarado, e calculou essa média em cima desses números. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa dizer quais são os valores de N1 e N2. Vamos trabalhar com os mesmos valores que a gente estava trabalhando anteriormente. 3 e 5. Agora sim, vamos ver o que vai acontecer? Resultado 4. Exatamente a média que nós esperávamos, tá? Bom, e agora? E se a gente quiser fazer uma coisa mais complexa? A gente quiser imprimir o resultado de um aluno, se a média dele for maior do que 6, como aprovado, e caso contrário, reprovado. Como ficaria o nosso código? Vamos ver? Bom, o que tem diferente no nosso código agora? Agora nós temos uma comparação. Vocês lembram do if, que é o comando de comparação que a gente usou na representação do algoritmo em blocos? Aqui não é diferente, né? Ele está verificando. If em inglês significa se. Se a média for maior ou igual a 6, ele vai imprimir aprovado. Se não, ele vai imprimir reprovado. Vamos testar? Nesse caso, ele deveria imprimir reprovado, porque a média está dando 4, certo? Vamos ver? Reprovado, legal. Agora vamos subir a média desse aluno. 8 e 9. A média dele agora é 8,5. Vamos rodar? Agora sim, ele está aprovado. Bom, é isso aí, gente. Essa é a terceira forma de representação, né, diretamente usando uma linguagem de programação. Nesse caso, o computador ele entende esse texto que está escrito aqui na tela de uma forma compilada. O que acontece? Esse texto, que está escrito numa linguagem que nós humanos entendemos, né, ele vai passar por um processo de compilação, vai ser gerado um código objeto. Esse código objeto é a linguagem que o computador entende. Vai acontecer uma tradução entre a linguagem humana e a linguagem de máquina. E com isso a gente encerra essa terceira forma de representação. E daqui para frente agora nós vamos trabalhar um pouco mais a linguagem C, entendendo como funcionam as suas estruturas de condição, as suas estruturas de repetição, as estruturas sequenciais, e vamos ver um pouquinho mais a fundo como essas coisas funcionam. Ok? Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço.